Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo eu vou passar para você um treinamento bem básico de segurança da informação. Talvez esse treinamento ele não seja direcionado para você que estuda hacking, que estuda cybersecurity, mas talvez ele seja bastante importante para quem trabalha junto com você na empresa ou para um familiar ou alguma coisa do tipo. Aqui a gente vai falar algumas bases de segurança da informação, algumas boas práticas, como você deve manter a segurança das suas redes sociais, como você deve manter a segurança da sua empresa e alguns passos, algumas ferramentas que você pode utilizar para fazer com que essa segurança seja possível. Então é um treinamento bem simples, bem básico, com conceitos iniciais na área de segurança da informação, voltado para o público em geral. Então, caso você já tenha esse conhecimento, mas acredite que esse seja um conteúdo importante para algum familiar, algum amigo, ou para alguém que não seja da área da tecnologia, eu peço, né, para que você compartilhe isso daí nesse nicho que você está atuando, beleza? Então é uma parada bem básica mesmo. Se você está notando aí que a identidade visual e que os templates eles não são muito o que a gente utiliza normalmente no Guia Anônimo, é porque esse daqui é um treinamento que eu peguei da empresa, que a gente faz esse treinamento aqui para algumas empresas, algumas instituições, algumas organizações. Então eu trouxe esse treinamento aqui para dentro do Guia Anônima, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a segurança da informação. A segurança da informação nada mais é do que a proteção de dados que possam levar a alguma pessoa, a alguma organização ou algum grupo de pessoas. A segurança da informação ela não se limita apenas à segurança digital. Tá? Então a gente tem a segurança da informação também atuando no âmbito físico. Então, informações físicas, documentos físicos, dados físicos também são considerados aí importantes para a segurança da informação. Quando a gente trabalha com algo totalmente digital, a gente fala de segurança digital. E a gente pode ir para cybersecurity também, ou segurança cibernética, quando a gente fala dessa segurança digital mais voltada à conexão aí com a internet, ok? Então a segurança da informação é uma área mãe que fica dentro da área da tecnologia e dentro da segurança da informação a gente tem segurança física, segurança digital, cybersecurity e dentro do cybersecurity é onde a gente tem o hacking, por exemplo, ok? Partindo disso, né, a gente tem que entender que a segurança da informação é algo super importante. E quando a gente vê notícias nas mídias, a gente vê o termo hacker sendo constantemente utilizado, normalmente de maneira pejorativa, mas é a forma, é o termo mais utilizado aí para dizer que ataques de segurança cibernética ocorrem nas empresas a todo momento. Várias empresas fecham ao longo do ano por conta de ataques cibernéticos, várias empresas perdem boa parte do seu caixa por conta desses ataques criminosos. E aí, para você que não tem tanto conhecimento assim da área, eu já te indico a não utilizar o termo hacker para falar de um cybercriminoso, e sim utilizar o termo criminoso mesmo, ou cybercriminoso, ou criminoso digital, enfim. Mas isso porque normalmente a gente mistura e acaba achando que hacker é só quem comete crimes e na realidade não, né? Existem hackers profissionais, né, que atuam nas empresas diretamente. Então, geralmente quando eu vou me referir a algum tipo de ataque, eu não uso esses termos que normalmente a mídia utiliza, né, de hacker, e sim cybercriminoso. Tá bom? Então, é um aconselhamento aí que eu faço para você. Mas, geralmente, quando você vai ver na mídia, você vai ver o termo hacker mesmo. Aqui é um ponto bastante importante que são as redes sociais que a gente tem. Hoje todo mundo tem rede social, né? Você tem WhatsApp, você tem Instagram, você provavelmente tem também aí TikTok, ou já teve, tem Snapchat e outras redes sociais aí, até mesmo contas que você ainda tem criadas, mas que estão inativas em redes que você não utiliza mais. Vale para elas também, né? E é claro, isso daqui não vamos limitar só às redes sociais, vamos colocar tudo que é conta que a gente tem no digital, como por exemplo contas de banco, contas de e-mail, contas corporativas. Então,
O primeiro ponto é que, para você manter a segurança de todas as suas redes, de todos os seus aplicativos, você deve manter o seu e-mail seguro. Porque você já parou para pensar que boa parte dessas aplicações estão ligadas no seu e-mail? Então, tipo assim, rede social está conectada no seu e-mail, conta do banco está no seu e-mail, conta corporativa às vezes está no seu e-mail pessoal. Então, aplicativo de loja de e-commerce, né? Loja virtual, compras online, configuração da assistente virtual, está tudo conectado no seu e-mail. Então, o seu e-mail hoje ele tem que estar seguro. E para que ele esteja seguro, você tem que fazer as boas práticas de configuração nesse cara. Além disso, você tem que ter acesso a todos os contatos de recuperação configurados no seu e-mail ou configurados nas suas redes sociais, né? Por exemplo, no e-mail, a gente tem a configuração de conta de recuperação, ou seja, quando dá tudo errado na hora de recuperar a sua conta, é enviado um e-mail para essa conta de recuperação. E aí, essa conta de recuperação você deve ter acesso também, né? Ou de algum familiar, ou alguma coisa do tipo, tem que ter acesso a isso, porque senão ela não vale para absolutamente nada. Então, quando você for criar uma conta de recuperação, crie uma conta que você tem acesso. Não coloque alguma coisa aleatória ou um e-mail muito antigo. Se você perdeu o acesso àquela conta de recuperação, troca a configuração dessa conta de recuperação no seu e-mail principal. Um outro ponto é desenvolver senhas fortes para o seu e-mail, principalmente. Não que você não precisa colocar senhas fortes nas outras coisas. Precisa, mas no e-mail você deve ter uma atenção maior. Além do que, desenvolver senhas diferentes para cada plataforma ou senhas diferentes para cada nível de plataforma. Isso porque a gente sabe que as tecnologias evoluem o tempo todo, as redes sociais evoluem o tempo todo e hora ou outra a gente tem um vazamento grande de informações. E nesse vazamento de informações, o seu e-mail pode acabar indo parar lá a sua senha também. Então, caso vaze o seu e-mail e senha de alguma aplicação, você vai acabar sendo hackeado por tabela, porque vazou a sua senha, vão tentar usar essa mesma senha em tudo que é seu. Então, no seu e-mail, na sua conta do banco, na sua conta do aplicativo, na sua conta da rede social. Então, isso vai trazer um problema para você se você não utilizar senhas diferentes em cada rede. Então, modifica alguma coisinha para cada rede para ter uma senha diferente. A autenticação de duplo fator é bastante importante. Aqui eu coloquei de duplo fator, mas pode ser de multifator, não tem problema, é só uma forma mais simples de explicar. Então, coloque em tudo, tá? Autenticação de duplo fator. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no e-mail, coloque em tudo que você conseguir, porque isso vai dar uma camada a mais de dificuldade para o invasor e também uma camada a mais de segurança para você. Além do que, você sempre deve cuidar de todos os seus dispositivos, e quando a gente fala de cuidado com os dispositivos, não é só o cuidado físico, mas também o cuidado digital com ele, de não instalar qualquer porcaria, de não colocar qualquer aplicação para dentro ou acessar qualquer site que aparece na sua frente, porque isso pode ser perigoso. Além do que, você sempre tem que tomar cuidado com a exposição das informações pessoais, principalmente nas redes sociais, como, por exemplo, a escola que o seu filho estuda, ou qual horário que você trabalha, ou fotos demasiadas aí do local que você trabalha, do local que você estuda, do local que você mora, porque caso você seja um alvo de algum stalker ou de alguma coisa do gênero, isso acaba sendo muito facilitado pelas redes sociais. Um outro ponto é a questão do próprio Wi-Fi, que a gente utiliza o dia todo, todo dia, e acaba nem prestando atenção na segurança dele. O Wi-Fi é uma parada bem importante na realidade, porque boa parte dos nossos dispositivos são conectados via Wi-Fi, uma conexão sem fio. Então, qual que é a sua senha do Wi-Fi aí da sua casa? É o seu número de telefone? É uma data importante? É, sei lá, o seu CPF? É o nome do seu filho e da sua filha? Pois é, pode ser que isso seja um problema, porque o pior lugar que você pode ter um cybercriminoso é dentro da sua rede Wi-Fi, ok? Então, para o seu Wi-Fi, também crie redes fortes. E caso você vá receber aquela visita na sua casa, coloca uma rede visitante para essa visita, para que ela não tenha acesso à mesma rede, por exemplo, que você trabalha no home office. Além do que, sempre atualize o seu roteador, sempre deixe ele atualizado. Hoje os roteadores já têm a opção de atualização automática, então deixa sempre o seu roteador atualizado. Outra coisa é a questão dos Wi-Fi públicos. Os Wi-Fi públicos, eles não são seguros.
Isso significa que quando você acessar um Wi-Fi público, você vai ser invadido na hora? Não, não significa isso. Mas significa que não existe uma preocupação com segurança nesses Wi-Fi públicos e como eles são públicos, qualquer pessoa pode estar acessando aquele dispositivo e tentando fazer algum tipo de ataque ali dentro. Então evite a utilização de Wi-Fi públicos e se for utilizar, não utilize nada sensível, como por exemplo abrir o seu e-mail, abrir a sua conta do banco, fazer algum tipo de transferência bancária, por exemplo, nesse Wi-Fi público. E o Wi-Fi da empresa, falando no meio corporativo, ele sempre deve possuir divisões. Então, um Wi-Fi aqui para a utilização dos notebooks da empresa, um Wi-Fi para a utilização dos celulares pessoais, a rede dividida, não só o Wi-Fi, né, mas a rede inteira dividida para os servidores da empresa, para as impressoras e assim por diante, porque caso ocorra algum tipo de invasão a uma dessas redes, não afeta diretamente todos os dispositivos conectados. Então, deve existir uma divisão entre as redes da empresa. Uma outra parte agora quanto a boas práticas de segurança física, principalmente para o dia a dia corporativo, sem post-it ou debaixo do teclado, definitivamente não é uma boa prática, porque qualquer um que vai visitar o seu escritório ou até mesmo um colega de trabalho consegue com super facilidade saber aquelas senhas. Então, se você tem senha de post-it colada na tela do seu computador, tira isso agora, porque é um problema gravíssimo de segurança e se a sua empresa passar por algum tipo de auditoria física de segurança ou por um processo de ISO 27001, vocês vão tomar uma comida de rabo gigantesca, porque isso definitivamente não pode. Uma outra questão é se as visitas entram e saem quando querem dentro da sua empresa. Isso também não é legal. A visita ela tem que entrar, tem que ser acompanhada até o momento que ela vai sair e ela não pode ficar circulando no ambiente corporativo do nadão, olhando todas as telas, observando o que cada um está fazendo, porque quando a gente está trabalhando numa empresa, normalmente a gente está atendendo outras pessoas ou outras empresas que possuem problemas específicos e normalmente informações sensíveis. E essas visitas não precisam saber disso. Outra questão é se desconhecidos também conseguem entrar. Você sabe se é uma visita ou se é uma pessoa desconhecida? Tem algum tipo de controle? Tem algum tipo de portaria? Tem alguém para acompanhar essa pessoa ou não? Então isso pode ser um problema bem grave. A outra questão são as câmeras que ficam aí dentro da sua empresa. Essas câmeras elas possuem o acesso liberado, essas câmeras elas estão numa rede segura, elas têm senha de acesso ou qualquer um, sabendo o IP, sabendo o link de acesso dessa câmera, consegue visualizar as imagens que estão ali. Será que essas câmeras estão seguras ou estão expostas para a internet? Um outro ponto é como você acessa o ambiente do seu trabalho. É uma porta simples, é uma porta com acesso digital, é uma porta com acesso a crachá. Esse controle físico ele tem que ser feito, ele é importante, até mesmo por questão não só de uma invasão, mas sim de um roubo, por exemplo. Um outro ponto é um cuidado com as entradas USBs que existem dentro das suas empresas. Por quê? Porque ainda assim é bem comum esse tipo de ataque. Um USB infectado que coloca-se ali numa entrada USB de um computador que está disponível e já era. Achou um pendrive na rua? O que fazer? Nada, né? Não conecta esse pendrive no computador da empresa. Se a empresa tem algum tipo de laboratório de teste ou um computador de teste numa rede de internet totalmente separada, pode colocar ali para testar, mas no computador da empresa ou no computador pessoal não, porque esse pendrive você não sabe o que tem dentro. Pode ter algum tipo de malware que vai prejudicar a empresa a curto ou a longo prazo. Isso é meio paranoico? Sim, é um pouco paranoico, mas quando a gente fala de segurança, a gente tem que ser um pouco paranoico mesmo, porque nunca é demais. Sempre vai ter algum tipo de brecha e o objetivo aqui é fazer com que você diminua essas possibilidades de invasão. Quanto a boas senhas, que eu falei lá atrás, as boas senhas elas evitam grandes problemas. Então, uma boa senha configurada e uma senha que seja diferente em ambientes diferentes, elas podem evitar problemas gigantescos. Então, por exemplo, uma senha com apenas números ela pode ser descoberta em 1 minuto. Uma senha que tem apenas letras ela pode ser descoberta em 1 hora. É claro que isso depende do tamanho das senhas. Aqui a gente está falando do tamanho padrão que se usa de senhas, que é de 6 a 10 caracteres, tá? E uma outra parada
é que você não deve utilizar dados pessoais em senhas, como datas específicas, número de telefone, nome dos filhos, nome do esposo, nome do cachorro, time de futebol, porque quando você é um alvo específico, isso se torna uma informação de fácil acesso. Até porque, provavelmente, você expõe isso nas suas redes sociais. Então, quem vê de fora sabe para qual time você torce, quem vê de fora sabe o nome do seu cachorro, o nome dos seus filhos, e se pesquisar um pouquinho melhor, sabe as datas importantes da sua vida para conseguir desenvolver, então, uma word list, uma lista para tentar fazer esses ataques específicos nas suas contas digitais. E como que cria-se uma boa senha? Existem alguns padrões. O padrão, que a gente já conhece há anos, e a senha-frase. O padrão que a gente já conhece há anos é, no mínimo, 8 caracteres, mas é recomendado mais do que 10 caracteres, no mínimo um caractere especial, no mínimo um número, no mínimo uma letra maiúscula e no mínimo uma letra minúscula. As senhas ficam mais ou menos como você está vendo aqui embaixo, um exemplo, e elas ficam bem complexas de ser descobertas. Essas senhas elas demoram muito tempo para serem quebradas. Um outro exemplo que a gente tem é uma senha-frase. A senha-frase é a união de 3 ou mais palavras desconexas, ou seja, palavras que não sejam interconectadas umas com as outras. E elas podem ser uma frase bem aleatória, né? Ou aí uma união aleatória de 3 palavras que são bem aleatórias, porque o objetivo é ser aleatório, e essa senha ela tem que ter no mínimo 12 caracteres. Essa é uma recomendação pela NSA, do governo americano. Então a gente tem aqui arroz, teclado, janela, tijolo, céu e números, azul, futebol e casa. Caso você queira dificultar isso, você pode colocar símbolos ou letras maiúsculas nessa senha também, para deixar a parada muito mais bizarra. E aqui a gente tem um exemplo da demora da quebra dessa senha. À esquerda, a gente tem uma senha-frase. E à direita, a gente tem uma senha padrão, que demoram muito tempo para serem descobertas. Aqui, além disso, a gente tem o antivírus como a barreira de entrada. Afonso, o antivírus ele não é só um monte de botão colorido? Não, ele não é só um monte de botão colorido. Isso é uma coisa que tentaram imprimir aí na sua cabeça, mas o antivírus é muito importante, principalmente no computador, sendo pessoal ou da empresa, porque ele acaba sim bloqueando boa parte das possibilidades de invasão, de malware ou de golpe em sites falsos, e-mails de phishing que você pode receber por aí. Então, um antivírus, ele com toda certeza vai te ajudar. É melhor ter ele do que não ter nenhum. E sempre que você for colocar antivírus, só coloca um, tá? Coloca só um antivírus, porque se você colocar 2 antivírus, um vai acabar conflitando com o outro. Eu listei alguns exemplos de antivírus. Kaspersky, Avast, AVG, Bitdefender, E7, PandaDome, F-Security, Norton, McAfee e Avira. Existem outros vários. Qual que é melhor? Pesquisa. Tá? Pesquisa a lista de antivírus, pesquisa o que vai se adequar melhor ao seu computador também. Afonso, antivírus pago, antivírus grátis. Se você quiser investir num pago, pague. Se você não tiver essa disponibilidade ou não queira, utilize um grátis. Mas utilize, tá? Bons antivírus grátis, Afonso. Essa lista aqui da esquerda, boa parte deles tem algum tipo de versionamento gratuito. E são bons antivírus, ok? Para smartphone também é bom. Tá? É bom você ter um antivírus no seu smartphone. Se você for pagar um antivírus, provavelmente ele vai te dar um dashboard, né? Ele vai te dar um gerenciamento dos seus dispositivos. E aí você consegue conectar o seu computador, você consegue conectar o seu smartphone também e fica tudo centralizado ali na mesma central. Tá? Uso mais que um? Não, você só usa um antivírus. Um para o celular, um para o computador, um. Nada mais do que isso. O antivírus ele pode travar o computador, ele pode baixar o desempenho do computador? Sim, isso sim, porque o antivírus ele vai estar rodando o tempo todo na sua máquina, o tempo todo ele vai estar rodando, o tempo todo ele vai estar recebendo informação, o tempo todo ele vai estar evitando que você sofra algum tipo de ataque. Então, dependendo do nível da sua máquina, do quanto ela está atualizada ou desatualizada quanto a peças ou quanto a software, isso pode levar a travamentos ou até uma lentidão na máquina sim. Por isso, você deve testar o antivírus. Testa um, travou muito, ficou muito ruim ou é muito difícil de mexer, troca por um outro, ok? Isso em casa e no trabalho, tá?
Qual antivírus escolher? Pesquisa, novamente, né? Pesquisa. Dá um Google, verifica quais são os melhores antivírus de 2023, verifica vários sites, porque pode ter algum tipo de publicidade ali e tudo mais, e aí escolhe o antivírus. Pesquisa um review na internet também, no YouTube, para você aprender a mexer nele, ver se ele é muito complexo ou não, tá bom? Como identificar um spam? A gente falou de antivírus e sim, alguns antivírus eles podem fazer o bloqueio de e-mails maliciosos, tá? Também como sites maliciosos, arquivos maliciosos, então o antivírus ele também serve para isso. Mas para você fazer a identificação de um e-mail de phishing, de uma mensagem falsa ou alguma coisa do tipo, você deve sempre verificar o e-mail remetente, ou seja, quem está enviando aquilo ali para você, passando o mouse sempre por cima do e-mail para verificar se aquele e-mail é real ou não. Você sempre deve verificar o título, se ele é chamativo ou não, se existe algum tipo de link dentro daquele corpo do e-mail ou não, também passando o mouse por cima para verificar qual é o link. Quando você passa o mouse por cima, o link ele fica sempre no canto inferior esquerdo, tá? De qualquer coisa. Passou o mouse por cima de um link, vai aparecer um link no canto inferior esquerdo que vai te dizer para onde você vai ser redirecionado. Existe arquivo em anexo? O que é esse arquivo em anexo? É um PDF? É um ponto executável? É um Excel? Outra, você pediu, você solicitou aquele e-mail, você estava esperando por aquele e-mail ou não? Aquele e-mail ele está pedindo informações sensíveis para você, então isso tudo são sinais de alerta, né? Para você ter o entendimento se é um e-mail de golpe ou não. E aqui a gente tem alguns exemplos. Esse aqui foi um exemplo que eu recebi dizendo que você recebeu o compartilhamento de um documento. E era essa página bem parecida aí com o que a gente tem em alguns serviços de nuvem. Olha lá em cima o e-mail que está lá em cima. Um e-mail super estranho, totalmente desconfigurado, bem bizarro. E quando eu passo o mouse em cima do Open, essa faixa cinza que você está vendo atravessando a tela é o link que eu vou ser direcionado caso eu clique nesse botão de Open, que é um link bem bizarro. E se você for analisar, é um link que vai me direcionar para um local extremamente obscuro da internet. Com certeza não é um e-mail legítimo, é um e-mail de golpe. Aqui a gente tem um outro e-mail que é simulando uma assinatura de um contrato. Então aqui ele diz o seguinte: olha, você recebeu um documento para assinar. E aí o link, né? Clique aqui para visualizar o documento. Só que eu não estou esperando esse documento, né? Eu não estou esperando esse link. Eu não quero receber isso, então não faz sentido eu receber ele. Tá? Então aqui é um outro exemplo que eu tenho, porque eu não estava esperando aquilo ali. E um outro foi esse: você recebeu uma transferência, né? Ou você enviou uma transferência, enfim, existem várias modalidades desse golpe, e você pode ver que tem um PDF ali embaixo. Provavelmente um PDF infectado, tá? Porque eu não estou esperando receber esse e-mail é totalmente bizonho. Olha só esse texto, totalmente mal escrito, aleatório, muito mal feito. Então é um golpe. Agora, saindo um pouco do phishing, do golpe, download de programa. Onde você deve baixar um programa? Do baixa aqui, no super download? Não. Sempre, sempre, sempre faça o download dos programas no site oficial. Tá? Quero fazer o download do pacote Office, site da Microsoft. Quero fazer o download do Adobe Premiere, site da Adobe. Quero fazer um download de tal, sempre no site oficial. Tá? Quero fazer o download do TeamViewer ou do Anydesk. Site oficial, essas empresas têm site oficial. Então, sempre vá no site oficial que faz a disponibilidade desse download. Porque se você for em algum agregador, provavelmente vai ter adware. O adware é um tipo de vírus, entre aspas, que enche o seu computador de propaganda. Então vai ter propaganda no seu navegador, vai ter propaganda na hora que você abrir um programa, o tipo de download é extremamente confuso, a instalação é extremamente confusa, por isso vai sempre no site oficial. Os sites não oficiais também podem conter vírus, então acessando o site você pode ter algum tipo de informação exposta. Além do que, os programas craqueados eles podem ser perigosos. Caso você craqueie algum tipo de programa, tenha já a noção que, além disso ser ilegal, né? Você tá basicamente pirateando um programa. Além disso, você provavelmente está colocando o seu computador em risco, porque nada é de graça na internet.
né? Sempre vai ter algum objetivo por trás desses craques. É um programa pago de R$ 100 que você vai craquear, provavelmente esse craque vai ter algum tipo de malware, tá? E outra coisa, muito cuidado com sites e links estranhos, não sai clicando em qualquer coisa. O site é desconhecido, pesquisa sobre ele na internet, tá? Por que isso? Porque hoje a gente tem aí muitos e-commerces falsos, sites que são clones de sites reais, o clone da Amazon, da Americanas, do Magazine Luiza, e os links são bizarros. Então sempre pesquisa. Pô, acessei um link aqui que parece ser do Magazine Luiza, mas está meio estranho. Vai no Google, escreve Magazine Luiza e vê o link oficial da loja. Se for diferente, esquece, é golpe, é cilada. E se você está acessando um e-commerce desconhecido ou um site de uma lojinha desconhecida, pesquisa primeiro no Google sobre. Vai no Reclame Aqui, verifica o CNPJ da empresa, verifica se tem comentário negativo nas redes sociais. Sempre pesquise sobre, pesquise muito. Não compra por impulso. Ah, achei aqui esse vestido legal, ou achei aqui esse relógio maneiro, vou comprar e é isso. Não, pesquisa sobre antes. Dá uma pesquisada, não compra assim por impulso, porque você pode estar colocando o seu cartão de crédito num site que vai clonar ele depois. E esse daqui é o adware que eu falei, né? Que é um monte de propaganda na tela, um monte de coisa no seu navegador, que é super irritante, chato e que escala depois para outros tipos de vírus que vão te afetar no futuro. Isso é horrível. A gente falou disso tudo, entendemos sobre isso tudo e uma coisa que eu tenho que falar para você é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é um direito seu como consumidor final. A gente está falando aqui de proteção de dados, de proteção de computador, proteção de senha, proteção de conta, mas a gente também tem que ter a proteção do que a gente libera para as outras empresas. Então, sempre, por exemplo, que você vai comprar em algum lugar, que você vai usar algum serviço, tente ler os termos de uso. A gente sabe que isso é impossível em boa parte das situações, porque os termos são gigantescos e a gente só quer usar o serviço, mas sempre veja se vai ser solicitado o seu CPF, o seu sexo, o seu estado civil, o seu endereço, o seu número telefônico. Então, sempre verifique isso, sempre tente entender o porquê aquilo está sendo coletado. Se a empresa está coletando aqueles dados e para que ela está utilizando aquilo. Então, sempre que você for contratar algum tipo de serviço, comprar algum produto que peça informações a mais, que você acha que são informações demais, questiona o porquê, o que vai ser feito com aquilo. Porque você, como consumidor, pela Lei Geral de Proteção de Dados, tem direito de saber o que está sendo feito com seus dados e também tem o direito de bloquear, remover os seus dados daquela base de dados ou evitar que você receba aquele tipo de informação. Por exemplo, você está recebendo um e-mail chato pra caramba de uma loja que você comprou há 3 meses atrás e você recebe e-mail deles todo dia. Como consumidor, você tem o direito de solicitar para que essa empresa ela pare de enviar e-mails para você, tá? E ela é obrigada a parar. Ela não tem escolha. Ela tem que parar, porque você não está aceitando que ela faça isso com seus dados pessoais. Beleza? Então vale a pena você dar uma pesquisadinha sobre a LGPD. Vamos lá, alguns sites, algumas dicas, algumas ferramentas que você pode utilizar para verificar se a sua senha, para verificar no geral, né? Vai ter várias ferramentas aqui, várias dicas, e a primeira delas é como saber se a sua senha é uma senha boa. Existe o passwordkaspersky.com, que é da própria Kaspersky, uma empresa que tem soluções de segurança, inclusive antivírus. Existem outros sites nesse mesmo nível, inclusive quando você entra lá na Kaspersky, ela diz o seguinte: não digite a sua senha real. Então você sempre modifica alguma coisa, tá? Ah, minha senha aqui tem o número 5, modifica pelo número 9, ou modifica a letra A pela letra C, ou modifica várias coisas, mas é só para entender se a estrutura da sua senha é segura ou não, beleza? Então esse é um site interessante para você fazer esse tipo de teste. E esses sites aqui, eles são sites interessantes para você verificar se a sua senha, se o seu e-mail, se as suas informações pessoais já vazaram alguma vez na internet. Então, nesses sites que estão listados aqui na tela, você pode pesquisar o seu e-mail, a sua senha, o seu telefone, o seu CPF, para identificar se já foi vazado em algum momento informações sobre você.
tá? Então acesse esses sites, coloca lá o seu e-mail e verifica o que aconteceu já. Se você já teve senha vazada, já teve foto vazada, né? Se você já teve alguma coisa vazada por alguma rede social, provavelmente sim, tá? Provavelmente sim, beleza? Vale a pena dar o check. Como verificar blacklists? Aqui é mais para redes corporativas, tá? Então, para você verificar aqui, você pode fazer uma verificação breve no MX Toolbox para você entender, né, para você verificar ali se o seu e-mail corporativo está em alguma blacklist ou não. O que significa isso? Significa que o seu e-mail está caindo na caixa de spam, por exemplo. Aqui a gente tem como verificar, como identificar sites falsos. Esses sites eles podem trazer vários riscos. Além do risco de um malware, de uma infecção no seu computador, o risco também de você estar fazendo uma compra falsa. Então sempre verifica a URL, o link que fica lá em cima do site. Procura no Google o nome da empresa, verifica se os links batem, se o link que você está acessando é igual ao link que está no Google. Veja se o site ele tem redes sociais, qual é a avaliação dessas redes sociais. Desconfie de informações muito chamativas, desconfie de muitos botões de compre, ou muitos botões de download, ou muitos botões de inscreva-se. Desconfiem de valores muito abaixo do normal. Por exemplo, uma geladeira de R$ 2.500 sendo vendida a R$ 800. Uma máquina de lavar de R$ 1.800 sendo vendida por R$ 400. Um iPhone de última geração sendo vendido a R$ 1.200. Então, sempre desconfie de valores muito abaixo do normal. E não saia clicando em tudo, obviamente. Um último questionamento que eu trago para você é: os sistemas que a sua empresa utiliza, eles estão seguros? Eles passaram por algum tipo de avaliação profissional nos últimos meses? Vocês fazem constantemente esse tipo de verificação de segurança ou nunca foi feito isso? Se nunca foi feito isso, existem graves e sérios riscos desses sistemas estarem vulneráveis a ataques cibernéticos. Então, você sempre deve entrar em contato com empresas especializadas para fazer esse tipo de verificação. E aí, caso você queira fazer esse tipo de verificação para os sistemas que a sua empresa desenvolve ou para os sistemas que a sua empresa utiliza, é só entrar em contato aqui com a gente, tá? Pode entrar em contato com o Guia Anônima via Instagram, via comentário aqui, não tem problema. A gente troca uma ideia. O Guia Anônima não faz esse tipo de verificação, mas a gente tem outras empresas que fazem, tá? E aí eu posso estar te passando isso, beleza? E o que você pode fazer hoje ou amanhã, no caso, né? Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Coisas para você colocar na prática. Primeiro, verificar suas senhas de contas. Verificar suas senhas de Wi-Fi. Verificar se alguma coisa vazou. Instalar um antivírus. Fazer uma limpa nos e-mails suspeitos que você recebe na sua caixa de entrada. Fazer um treinamento básico com a sua equipe no trabalho, repassar esse vídeo para familiares ou para a equipe mesmo, para eles terem esse treinamento básico, verificar a segurança dos seus dados sensíveis, né? Ou seja, verificar se está tudo com autenticação de duplo fator, verificar se não tem nenhum tipo de problema, se você está colocando as suas senhas em locais seguros e não na planilha do Excel ou no bloco de notas, ou se a sua senha não está colada no post-it ali na tela do computador. E questionar os seus fornecedores sobre a segurança dos sistemas que são utilizados dentro da sua empresa. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado desse treinamento aqui que eu tentei compilar, condensar, resumir o máximo possível das boas práticas de segurança da informação. Caso você seja algum profissional ou estudante nessa área e queira deixar algum outro tipo de comentário, alguma outra dica, alguma possibilidade, alguma ferramenta legal, deixa aqui nos comentários para o pessoal saber. E se você está estudando essa área, tem interesse em ser um profissional de segurança da informação, eu recomendo que você dê uma olhadinha no guianonima.com. Lá você encontra todas as nossas redes sociais e você também encontra aí os nossos cursos, as nossas comunidades para você se conectar com outros estudantes ou profissionais da área e ter aí um nicho, ter aí uma comunidade bacana, criar conteúdos interessantes e relevantes sobre esse assunto, até porque aqui no Guia Anônima, só aqui no YouTube mesmo, a gente tem mais de 500 vídeos sobre segurança da informação. Beleza?
Então é isso, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse treinamento aí nos seus grupos. Valeu e até mais!